Espiritismo. Uma religião misteriosa que propõe relação direta com os espíritos. Falar, incorporar, servir e cuidar das almas aflitas para uma evolução espiritual. Comunicação com os mortos, receber e transmitir mensagens de pessoas que já morreram. Sessões de cura e transferência de energias. Reencarnação. Viver várias vezes em corpos diferentes. Karmas. Problemas que se repetem, mas que são considerados necessários para a evolução espiritual. Com uma proposta de caridade, amor e perdão, o Espiritismo vem se revelando de maneira completamente oposta na vida de muitas pessoas. Karina Keter cresceu morando em um centro espírita. E aí, nesse período que nós moramos nesse centro espírita, eu tinha um quarto para dormir, onde todas as noites tinha uma entidade que se sentava ali à beira da minha cama. Onde ela viveu dos 7 aos 18 anos. Aí depois meu pai se separou da minha mãe, e aí com 18 anos eu decidi vir para São Paulo. E aqui eu achei assim, em São Paulo, que eu ia me livrar, né, dos vultos, das vozes, né. Só que aí a intensidade dos espíritos em aparecerem, para mim, foi ficando mais forte e fora de controle. Mesmo mudando de cidade, os espíritos ainda a acompanhavam. Então, Karina buscou ajuda. E aí foi onde me falaram que se eu fosse na Federação Espírita, lá eles poderiam me ajudar. Fui desenvolvendo tudo que eu podia desenvolver dentro da mediunidade, que é o que eles falavam que eu tinha, eu fui desenvolvendo. Mas não era algo assim que eu fazia por prazer, que eu queria fazer. Era como se fosse assim uma obrigação. Expectativas frustradas, um tormento espiritual e psicológico. Assim, eu passei a ter depressão quando eu quis deixar o mundo espírita, mas assim, aí foi onde eu comecei a ter um desejo muito grande de me suicidar mesmo, de me matar. E como se não bastasse a depressão e o desejo de morrer, Karina ainda foi diagnosticada com várias doenças. Eu estava sofrendo, né? Então, por mais que eu estivesse lá na federação procurando, assim, ter, né, um domínio, né, do que estava acontecendo comigo, eu não tinha. E eu passei a ter diversas doenças no rins, no estômago. Alma, mente e o corpo. Karina foi completamente atingida pelos mesmos espíritos que serviu por muitos anos. Mas o que será que as pessoas desejam encontrar nessa religião? Qual a finalidade desses ensinamentos? E você, o que pensa de tudo isso? Descubra agora no Entre Linhas. Olá, estamos começando o programa Entre Linhas de hoje e um assunto muito interessante, né? Por que razão há pessoas que veem vultos, ouvem vozes, têm constantemente desejo de suicídio, doenças que os médicos não descobrem a causa, a pessoa procura os melhores médicos, faz exames e os médicos não descobrem o que a pessoa tem. Sabe aqueles problemas que você não consegue entender? Porque a gente sabe que os problemas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Não é anormal ter problemas. Mas eu me refiro àqueles problemas que não têm uma explicação lógica. Ao ponto de, às vezes, a própria pessoa que está vivenciando aquilo chegar ao ponto de dizer assim, olha, parece que tem uma coisa comigo.
Se você se identifica com esse assunto, acompanhe o programa. Se você conhece alguém que passa por problemas assim, caminhos fechados, vida amarrada, tudo acontecendo sem uma explicação, ligue para essa pessoa, peça para que ela acompanhe também o programa, porque a história que nós vamos apresentar aqui hoje, ela vai fazer com que você entenda mais ou entenda a respeito daquilo que você não tem entendido. Nós vamos estar entrevistando no decorrer do programa a Karina Keter e o seu esposo Ricardo, que estão aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bom, imagino que durante a matéria, principalmente você, Karina, vendo essa matéria inicial, isso já deve ter lhe trazido à memória algumas coisas que lhe aconteceu no passado. Sim, sim. Como é que foi o seu envolvimento? Por exemplo, uma coisa que você já me falou aqui fora do ar, que chegou ao ponto de morar num centro espírita. Isso. Como é que essa história começou? O meu pai, ele estava em São Paulo e ele queria voltar para o interior, porque ele tinha falido, o mercado dele, ele tinha perdido tudo aqui. E aí uma mãe de santo, ela conhecia meu pai, ela chamou ele, o convidou para vir para o interior e ofereceu o centro espírita para ele morar. Então, moramos eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos nós no centro espírita. E lá eu ajudava. Eu lembro nitidamente do altar e eu ajudava a limpar o altar, ajudava a limpar o chão, ajudava a limpar a cozinha. Eu tinha um quarto, onde esse quarto era o quarto de uma entidade. Então, todas as noites, de madrugada, eu tinha a presença dessa essa entidade. Então, eu a via nitidamente, conversava com ela. As noites, né, quando tinham trabalhos também eram feitos, então os trabalhos, os pais de santos estavam lá, né, vestidos para, enfim, para começar, para iniciar o trabalho que era feito lá. E isso foi, assim, na minha infância, né, no decorrer da minha infância, vivenciando isso. E na sua cabeça, como uma criança naquela época, como é que você via aquilo? Então, enquanto criança, assim, enquanto criança, eu não entendia, né? Na verdade, eu não entendia o que se passava ali. Eu fui, na verdade, assim, realmente assim, me revoltar com aquela situação quando depois meu pai, quando ele mudou do centro espírita e foi para a casa dele, que ele conseguiu adquirir a casa dele, e lá as pessoas foram atrás do meu pai, porque era um médium de cura, então as pessoas iam atrás da cura. Então, além de morar, ele também passou a trabalhar? Ele fazia trabalho. Ele sempre fez os trabalhos espíritas, né? Uhum. Meu pai é um pai de santo, né? Então, sempre fez. E aí, quando eu já fui ficando adolescente, e aí, o que aconteceu? Meu pai, quando ele conseguiu adquirir uma casa, que ele conseguiu sair daquele centro, as pessoas iam atrás do meu pai. E aí, o meu pai, ele fazia rituais do espiritismo dentro do lar. Que as pessoas buscavam ele, aí eu queria me esconder, aí ele mandava me chamar, ele me obrigava a participar ali daquelas sessões, aí ali eu já comecei a ter uma revolta, já não queria mais fazer parte daquilo. Então, enquanto criança, eu não entendia, lembra assim que eu não entendia, eu conversava com os espíritos, eu via, mas eu não entendia o que estava se passando, mas aí, já adolescente, eu já fui ficando revoltada. E aí, aos 18 anos de idade, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo e para trabalhar, para estudar. E aí, assim, em São Paulo, eu achei que eu ia ficar livre. Eu falei, agora eu estou saindo da casa do meu pai, da minha mãe, e eu vou ficar livre de tudo isso. Mas por que você não era feliz ou era insatisfeita morando com eles? Porque tinha muitas brigas. Eu tive uma infância onde eu acompanhei meu pai traindo muito a minha mãe, batendo na minha mãe. A minha mãe tinha depressão e a minha mãe batia muito, tinha muitas brigas, era um lar, né, bem infeliz, né, era um lar triste. Mas, desculpa, Karina, ele era procurado, pessoas procuravam ele para que ele as ajudasse. Isso. E ele atendia essas pessoas, Isso. mas a vida de vocês estava de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Isso. Sua mãe com depressão? Minha mãe com depressão. Minha mãe falava que queria se matar. Por diversas vezes ela falava, eu vou me matar.
Essa frase dela, eu cresci ouvindo. Isso não criava na sua cabeça um ponto de interrogação? Porque, peraí, meu pai atende as pessoas pessoas buscam a ajuda dele, mas isso não resolve o nosso problema? O que eu não entendi, assim, por quê, né? Assim, é bem isso, assim, por quê, né? Eu me questionava, assim, por quê, né? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dificuldade? Por quê? Então, eu ficava assim, né? Por quê? Eu achava, assim, né? Na minha cabeça, né? Que eu não tinha ainda essa visão, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho essa visão, mas naquela época eu não tinha. Era um porquê sem resposta. Que a maioria das pessoas tem, né? Por que eu sofro tanto? Por que Deus não olha para mim? Essa questão do destino. Sim, sim. Você tinha um questionamento vago por não entender por que sofria tanto. Não entendi, assim, só ficava me questionando, mas eu não entendia, assim, eu não conseguia ligar, né, que era o... Até porque era bem jovem também. Sim, ali eu era adolescente, aí com 18 anos, quando eu vim para São Paulo, e aí eu achei que eu ia me libertar de tudo isso. Só que, infelizmente, assim, eu passei, assim, a ter um descontrole com essa questão do espiritismo. Porque aí eu passei a ver mais vultos, ouvir mais vozes, não consegui dormir à noite. Você já tinha esse problema? Já. Na casa dos seus pais, você via vultos? Isso. Sempre tive, desde a infância. Ouvia vozes? Sim. Tá. Sempre tive, sempre vi. Pessoas mortas... pessoas da minha família que já tinham morrido, eu via nitidamente. A visão de pessoas mortas sempre tive. E você via isso como o quê? Então, assim, eu não me assustava. Era, assim, algo estranho que acontecia comigo, porque eu via e eu não me assustava. Já minha irmã via igual eu, muitas vezes a gente chegou a ter a mesma imagem juntas, só que a minha irmã, infelizmente, ela não deu conta, ela tinha muito medo e ela tinha surtos. Né? Eu já não surtava, mas a minha irmã, ela nunca teve, assim, equilíbrio para ver isso. Eu via, eu não entendia, sabia que não era algo normal, mas, assim, o assédio não era tanto quanto foi em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, que eu achei que eu ia me libertar disso, aí realmente ficou algo, assim, que eu não me sentia com vida, eu não tinha vida. A vida não era minha, porque às vezes, como tinha essa questão de mediunidade de cura, então, às vezes, eu ia numa roda de amigos, alguém estava com doença lá, eu absorvia tudo daquela pessoa. Eu sabia identificar o que a pessoa tinha, mas eu absorvia. E aí eu ficava com aquilo comigo. Né? Vamos supor, se ali no meu convívio tivesse alguém que tivesse sofrido um trabalho, e eu olhasse para essa pessoa, eu via todo o trabalho na pessoa. Eu via os orixás, eu via os guias, eu via tudo que tinha sido oferecido. E eu olhava para a pessoa e via tudo. Então, mas quando eu perguntei, como é que você via isso? Porque tem gente que tem isso e vê como um dom. Ah, sim. Então, eu não tinha essa percepção de dom, porque eu nunca aceitei. Que não é, tá? Desculpa. Eu estou falando aqui que não é. Não é um dom. Nós vamos mostrar para você, vamos explicar mais no decorrer do programa. Mas eu digo porque tem muita gente que pensa que é um dom. E uma outra coisa que você falou e me dá aqui um gancho para falar, é que tem muita gente que, quando tem esse tipo de problema, ela pensa que mudando de casa, mudando de cidade, aquilo fica lá no lugar. Tem até gente que fala que a casa que eu morei era mal assombrada. Isso. Não tem esse tipo de coisa? Só que, na verdade, isso é um problema espiritual, é um mal que está ali. Ele não mora na casa. A casa do mal é o corpo da pessoa. Então, quando a pessoa pensa assim, eu vou sair daqui porque o problema está aqui nessa casa, e ela vai para outra casa, lá na outra casa vai acontecer igual ou pior, porque o mal acompanha. Quer dizer, eu não conheço ainda o resto da sua história, mas imagino que você só mudou de lugar, de cidade, mas o problema te acompanhou. Acompanhou. E acompanhou com uma intensidade maior. Eu fui perdendo o controle disso. E aí me falaram, né, que eu poderia ir na Federação Espírita, que lá eles iriam me ajudar. E foi o que eu fiz. Aí, chegando lá, e aí foi passado isso, que eu era médium e que eu tinha que desenvolver para que eu pudesse ter o controle disso. Aí, chegando lá, eu fiz os cursos para desenvolver, aí eu passei a desenvolver.
Mas, assim, para mim não funcionou, porque eu passei a ter mais desequilíbrio ainda. Eu passei, assim, a ter mais dificuldade ainda. A ponto, assim, de eu não querer ter comunicação não querer mesmo, naquele momento eu não queria. E, assim, ser mesmo assediada, assim, ser obrigada a ter a comunicação, e eu não queria. Com os espíritos. Com os espíritos. Então, assim, aí foi passada, aí sim, foi ensinado que é um dom, que você é médium, que tem que desenvolver. No meu caso era a psicofonia, que assim, o espírito vem e você dá a sua voz para ele falar através de você. Então, fiz esse desenvolvimento. Desculpa, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Psicofonia. Isso. Você dá a voz para o espírito falar através de você, que tem a psicografia. Isso que eu ia falar. A gente ouve falar muito da psicografia, que a pessoa senta e fica ali escrevendo. Isso. Né? Então, tem a psicografia e... Psicofonia, para mim, eu nunca tinha ouvido essa palavra. É quando você, então... deixa a sua voz à disposição daquele espírito. Porque na verdade você deixa o seu corpo e aí ele vai e foi um treinamento até que eu fiz lá, um curso, para que eles pudessem usar. Então, vem através do seu pensamento e aí você dá a sua voz para falar. E aí eles usam a voz. E aí lá nesse trabalho de psicofonia que foi feito, foi onde ocorreu uma operação espiritual e aí chegaram para mim e falaram, você é uma médium de cura. Então, agora você vai ter que desenvolver essa mediunidade de cura. E eu não aceitava nada daquilo, porque para mim, assim, para eu, né, assim, era algo assim, uma invasão muito grande. Eu não queria nada disso, eu só queria a minha vida. Eu só queria, assim, poder dizer para esses espíritos assim, olha, eu quero viver. Mas você fazia porque acreditava que fazendo os seus sintomas iam desaparecer? Como se não tivesse outro caminho. Você foi escolhida para aquilo. Isso, destino, né? Destino. Vim de família espírita, médiums, e logo sou uma médium, logo tenho que ser médium. Então, é assim que foi passado para mim. Eu não tinha alternativa, eu tinha que saber lidar com aquilo. E aí, uma das formas de lidar é desenvolvendo. É como se você não pudesse negar isso. Então, assim, os espíritos querem ter acesso a você, então você tem que se doar. Eu não tinha opção. E, assim... Lá eles ensinavam, né, que tinham os espíritos que eram bons e os que não eram bons. Então, os espíritos que eram evoluídos e os espíritos que não eram evoluídos. Então, assim, na minha visão onde eu estava assim, tendo acesso a espíritos evoluídos, né, os guias, os mentores, né, que foram passados que eu tinha e que era para eu buscar, eram espíritos evoluídos. Mas, para eu estava, assim, realmente sendo um sofrimento. Porque eu não tinha vida. Ou seja, você começou a fazer o mesmo que o seu pai fazia. Isso. Você passou a trabalhar, isso. Entre aspas, se colocando à disposição para ajudar outras pessoas, isso. Mas também não via resultado na sua própria vida. Não via. Espiritualmente eu não via, porque... eu continuava tendo acesso, né, a ver, né, pessoas que já tinham ido, já tinham morrido. É um assédio muito grande, né? Você não tem vida própria. Muito assim, é algo, não é incômodo, é algo assim que vai te levar à loucura, né? Vamos colocar essa palavra. Era intensa nisso. Você era muito ativa. Sim, e não era algo que eu queria. Né? Eu me sentia obrigada a fazer aquilo, porque é como se não tivesse outro caminho, né? Então, assim, ou você desenvolve para aprender a lidar, para aprender a controlar, para aprender a dominar. Eles até falavam, assim, que eu iria ser treinada ao ponto, assim, de eu poder ou não dizer se eu queria receber esse ou aquele espírito. Ou, por exemplo, estar no meio da rua e não receber, não entrar no transe e não receber. Mas eu não estava conseguindo adquirir isso. Assim, para mim, estava cada vez mais intenso. E eu fico imaginando, uma pessoa que convive com isso, vendo vultos, ouvindo vozes, não tendo paz, isso é um gatilho para depressão. Eu não falei aqui no começo do programa, mas a Karina é formada em psicologia. Isso. Então, estamos falando com alguém que sabe identificar a depressão. Sim. Né? Sabe Sim. quais são os sinais de uma pessoa depressiva. Sim. Você chegou à depressão? Sim, cheguei. Eu cheguei ao fundo do poço da depressão. Cheguei. E como é que ela se manifestava? Assim, uma tristeza profunda, um desejo muito grande de se matar,
de tirar a minha vida. Tentei, né, tirar a minha vida por várias vezes, porque eu não aguentava mais aquela situação, assim, espiritual mesmo. Eu não aceitava e não aguentava mais. E tentou como? Eu tentei me jogar debaixo de um caminhão, eu tentei beber veneno, faca, eu só segurava a faca, porque eu não tinha coragem. E planejava também, né? Quando as tentativas que não deram certo, eu comecei, como é que eu posso fazer para dar certo? Então, eu comecei a planejar como que eu poderia fazer minha própria morte, né? Me suicidar. Então, a última vez foi planejar de ir à praia e me afogar. E todas as vezes o que acontecia? Então, quando eu fui me jogar debaixo de um caminhão, eu não consegui, porque o caminhão que eu escolhi para me jogar na avenida, era uma Dutra, como se fosse uma Dutra. Atrás, assim, tinha uma cruz, né? Era uma cruz lilás, e aí eu voltei para trás. Eu não me joguei por isso, nesse caminhão. E aí eu voltei daquele momento, assim, de estresse que eu tive, e aí eu optei por não fazer isso. Depois do veneno, o meu marido, eu não avisei que eu ia fazer isso, mas as 2 vezes do veneno que eu peguei para tomar, ele tirou da minha mão. Ele conseguiu a tempo tirar. É isso que eu ia perguntar, porque, Ricardo, eu não tinha falado com você ainda, porque a história dela foi paralela à sua, né? Sim. Até o momento que ela te conheceu. Isso. Então, quando vocês se conheceram, você já a conheceu no auge da depressão? Sim. E, inclusive, ela falou da cura, só que, assim, uma vez até meu pai comentou, tem alguma coisa de errada com ela porque ela não sai do hospital. Então, assim, imagina uma pessoa que treinada... Desculpa, o pai dela falou isso? Não, meu pai. Ah, o seu pai, tá. Porque a gente estava começando a namorar e ela não saía do hospital. Ele falou, não é normal. Não é normal. Então, assim, uma pessoa que teoricamente iria ajudar a outra está nessa situação. Então, mas ela não tinha essa consciência, né? Não. Como muitas pessoas não têm. Aliás, uma coisa que é importante a gente colocar aqui, nós não estamos aqui falando mal dos espíritas, criticando a religião dos espíritas. Nós estamos falando de fatos, ou seja, é a história dela, são fatos verídicos, ela está contando a experiência dela. Nós sabemos que existem pessoas agora que também servem aos espíritos como ela serviu e que são pessoas muito bem intencionadas, como você era. Sim. Você queria ser feliz, não é isso? Sim. Então, as pessoas são bem intencionadas. Quando falamos dos espíritas, nós estamos falando de pessoas que não são nem boas, mas boníssimas, porque não é novidade para ninguém que os espíritas são extremamente caridosos, fazem caridade, trabalham com a caridade. Mas, repito, nós estamos colocando aqui uma história verídica e que, de repente, você que está acompanhando o programa agora está se identificando. Porque o que acontece com muitas pessoas e que acontecia com a Karina é que a pessoa, ela tem uma fé, mas essa fé não questiona. Essa fé não anda lado a lado com a inteligência. Por quê? Se eu creio em algo, por exemplo, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Eu creio, professo fé, falo para outras pessoas da minha fé, mas essa fé não funciona para mim, então tem alguma coisa errada. Algo está errado, minha amiga, meu amigo. Porque se o que eu creio é o correto, o primeiro sinal disso, de que eu estou no caminho certo, tem que ser a minha própria vida. Como é que eu posso estar aqui, por exemplo, agora, num programa como esse, para falar de fé, para falar de Deus, se eu estivesse tendo que fazer tratamento para depressão? Se o meu casamento estivesse em ruínas?
se eu também visse vultos, ouvisse vozes, então esses frutos tirariam a minha credibilidade de falar qualquer coisa a respeito da fé ou a respeito de Deus. Mas as pessoas ficam tão, sabe, cegas nesse momento, Sim. que elas se agarram, por exemplo, a ditados assim, mas santo de casa não faz milagre, né? Ou então isso aqui é o seu karma, essa é a sua prova. Aí vem uma série de explicações que levam a pessoa a se conformar, mas o fato é que a pessoa não está usando a inteligência. Então, uma das coisas que você mais ouve ou vai ouvir se vier a uma igreja universal é que a sua fé tem que estar lado a lado com a inteligência. Você tem que aprender a questionar. Deus quer que seja assim. Deus é assim. Aliás, está escrito, seja o vosso culto racional. Então, ao contrário do que muitas pessoas falam ou pensam, porque as pessoas atrelam a Bíblia a fanatismo, muito pelo contrário. Quando você chega na Igreja Universal, uma das coisas que você mais ouve, a sua fé tem que estar lado a lado com a inteligência. E vocês são testemunhas disso. Nós estamos aqui com uma pessoa, com a Karina, que é formada em psicologia, o Ricardo, que é nutricionista. É isso? Então, vocês têm uma formação e imagino que vocês já ouviram muito disso na igreja. Sim. Sim, sim. Ricardo. Verdade. A fé é inteligente. Então, a gente tem que mostrar o fruto daquilo que a gente acredita. Se não funciona para mim, exato, como é que vai funcionar para os outros? Exatamente. Mas você não via isso. Que é importante, assim, que era um sofrimento que eu tive e colegas meus, né, do meio espírita, que vinham desabafar comigo, tinham, e eu vi isso no meu pai, né, que é o deixar esse mundo espiritual, né, é muito difícil. Então, por exemplo, meu pai tentou por diversas vezes deixar. Uma das vezes que ele tentou deixar, a minha mãe sempre fala, eu não cheguei a vê-lo, que eu não tenho essa lembrança quando criança, mas a minha mãe sempre fala que ele ficou paraplégico, que ele chegou a ser internado no hospital psiquiátrico. Porque tentou deixar? Porque tentou deixar. Meu pai sempre tentou deixar, assim, algumas vezes ele tentou deixar de fazer os trabalhos. Mas ele sempre sofria algo que o impedia. Uma retaliação espiritual. E aí ele acabava retornando. Quando eu quis deixar essa questão de não mais querer colocar o meu corpo à disposição dos espíritos, né? E sim entender que, assim, eu tenho a minha alma, né, aqui dentro e assim, não quero, né, mais ter esse assédio, não quero mais servir, né, o espiritismo. Então, assim, eu sofri muito. O trabalho de deixar isso foi assim, bem de perseverança, não é algo fácil. E do meu meio, da época e pós também, né? Depois já sendo cristã, sendo convertida, eu sempre escuto isso, né? O quanto é difícil deixar o mundo espiritual, porque realmente fica doente, vem também a família, né? Acaba sendo bastante, né? Também retalhada. Então, assim, é muito difícil deixar esse mundo espiritual, não é algo fácil. Uhum. Não, aliás, não tem como a pessoa deixar se ela não recorrer a um poder maior, que é o que vocês encontraram, e eu me refiro ao próprio Deus, né? Sim. A partir do momento que a pessoa, ela recorre a Deus, então você tem uma proteção. Você passa a ter uma blindagem, ou como muitos falam por aí, como se costuma dizer no popular, corpo fechado. Aí já era. Mas você vai saber já como é que isso aconteceu na vida da Karina. Ricardo, você falou que o seu pai estranhava o fato dela estar sempre doente. Sempre em hospital. Estava sempre em hospital. Sempre doente. E ele estranhava, e você via isso como? Aí eu comecei também a raciocinar. Realmente, ela passava, acho que todo final de semana, né, em hospital. Vocês namoravam na época? Na época namorava.
Tá, e isso foi até o casamento? Ela continuando com os problemas? Não, aí depois disso, porque eu era roqueiro, né? E o que acontece? O tipo de música que eu ouvia era aquelas de diabo, Satanás, era o estilo mais pesado, né? Que se chama black metal. E o que acontece? Eu não levava muito pelo lado espiritual, mas musical. Eu sofri um acidente e nesse acidente eu vi as orações da minha mãe como livramento, porque foi um livramento mesmo. A sua mãe já tinha uma fé? Já tinha uma fé. Em Deus? Isso, na Universal. Ela já era da Igreja Universal? Isso. Tá. E aí eu fui para então, agradecer. Imagino que seu pai estranhava, sua mãe já devia até olhar e saber o que era. Exatamente. Não é? Seu pai estranhava, sua mãe já sabia, já sei o que é isso. Exatamente. E aí eu fui para agradecer o livramento, só que aí eu fiquei e aí começou a luta pela alma dela, porque eu comecei a aprender da fé. Então você foi primeiro para a Igreja Universal a convite da sua mãe? Não, eu fui espontaneamente reconhecendo o livramento. Por causa das orações dela? Exatamente, porque eu tinha guitarra, ela vivia besuntada de óleo. Tinha um solzinho na minha cama. Então, assim, eu sabia que foi um livramento, porque onde o carro bateu, aliás, onde ele parou, tinha uma caçamba num dia anterior. Então, no dia que bateu o carro, aquela caçamba não estava, e se tivesse batido, não teria condição de estar vivo hoje para contar isso. Tá, e aí, por gratidão, por ver que a fé da sua mãe lhe trouxe proteção, você foi na Igreja Universal? Isso. E aí eu comecei a me interessar, porque eu vi uma fé diferente daquilo que a gente via na mídia. Uma fé inteligente, uma fé que dá resultado e que dava paz. Porque antes, qual era o seu conceito? Eu não ligava para o mundo espiritual, era diferente dela. Mas em relação ao Universal? A Universal, tudo que a mídia falava, que era ladrão, que explorava o povo, que era igreja também de pessoas que não têm muito conhecimento. Zé Povinho. Exatamente. Não é lugar para mim. Não era lugar para mim. Tá. Então eu tinha também uma questão de orgulho, né? Vou entrar nessa igreja. Só que eu fiquei. E aí você foi e ficou. Fui então eu imagino que a sua mãe foi a ponte para a sua ida e você para dela. Exatamente. E aí, Karina? Então, e aí assim, ele foi e eu levava ele também, né, no centro. E aí, assim, depois eu comecei a ir na igreja e no centro, nos dois. Né? Por 2 anos eu fiz isso. Eu não tinha... Você era aquela pessoa que incorporava? Incorporava. Já lá no centro espírita? Sim. Falaram que você tinha que desenvolver, então você já era desenvolvida para isso? Sim, desenvolvida para isso. Só que o tipo de desenvolvimento que eu fiz não é essa incorporação do candomblé, né? Era igual eu estou conversando com o senhor, mas era um espírito falando. É aquilo que você falou de psicofonia. Exatamente, com consciência total. Mas eu sabia que era o espírito ali. Você ouvia uma voz? Sim, é uma voz. E eu, assim como eu estou te falando aqui, audível, você ouvia uma voz aqui? Sim, ela vem no plano mental e eu transmitia. E aí as pessoas pensavam, poxa, agora eu tenho uma direção, vou sair para fazer o que o espírito me ensinou. Sim. Mas mal sabiam que você... o caminho que eu estava seguindo, se eu continuasse, né? Então, seria aquele médium, assim, que quando a pessoa viesse ter atendimento comigo, tem um espírito ali com aquela pessoa. Então, essa voz que eu ouço, na verdade, é o espírito que já conhece a vida dela. E aí ele vem e fala comigo e eu devolvo o que ele está mandando eu falar para direcionar a vida dela, da forma que ele quiser direcionar. Ou seja, a pessoa ela ia até você para falar com o inimigo dela.
Exato. O causador do problema dela. E que falava o que ela estava enfrentando, porque era ele mesmo que causava tudo. Então, mas para nós, assim, são os mentores, para nós, né, no caso, quando eu era, né, eram os mentores, eram os guias. Então, assim, uma das revoltas que eu tive, né, lá dentro do centro, qual foi? Quando começou a avançar no curso e aí começaram a dizer assim, agora você já não vai mais falar diretamente com Deus, porque Deus é um espírito maior, ele está acima de tudo. E ele não é um ser humano, como as pessoas falam, nas mãos de Deus. Ele é um espírito acima de tudo, né? Então, agora você vai buscar, eu já estava começando com mais força, então assim, agora você vai buscar os seus guias. Agora você vai falar com os seus mentores e seus guias. A mãe dele também teve participação, também em me ajudar, que aí esse dia eu saí revoltada. Eu falei, eu não posso falar com Deus, agora eu vou falar só com eles, né? E aí a mãe dele me ajudou nesse sentido, né? Ela falou, como assim você não pode falar com Deus? Né? Você pode, sim, você pode conversar com Deus. Deus, você pode agora, né? Assim, do jeito que você está falando comigo, falar com Ele. Então, isso me despertou, né? Porque lá onde eu estava sendo orientada só a falar com os mentores e os guias. E aí vem uma pessoa, né, que tem uma fé firme, né? No caso, ela tinha uma fé firme na Universal, mas ela não falava, ela sempre foi muito discreta, assim, uma pessoa bem tranquila nesse sentido. Ela dava os frutos, mas nunca foi de ficar falando, assim, né? Mas ela dava os frutos dela. Tinha uma fé inteligente. Isso, e aí, quando ela falou isso pra mim, não, mas você pode conversar com Deus. Aí ela foi, pegou a Bíblia, eu vou mostrar pra você onde é que tem as mãos de Deus, né? Mostrou lá, porque ela também tinha passagens bíblicas, né? Nós também éramos instruídos sobre a passagem bíblica, sobre passagens bíblicas. E aí ela me mostrou a passagem de uma outra forma, né? O quanto... e Deus deu seu filho, né? Por nós, né? Ela deu isso, né? Deus deu o filho dele por nós, né? Para que a gente pudesse rasgar o véu e poder falar com Deus, né? Por meio de Jesus, né? Você pode falar, ter acesso a Deus. Aí eu comecei a me despertar ali, né? E nessa época, sua situação era que continuava vendo vultos, ouvindo vozes e depressão. Sim. Vontade de morrer. Sim. Porque você tentou suicídio. Sim. Ela intensificou quando eu realmente decidi que eu ia deixar. Quando eu falei, não, eu vou definir a minha fé e eu vou servir a Deus, né? Assim, eu vou ter uma fé só em Jesus, em Deus. Que por um tempo você ficou dividida. Sim. Você estava indo no centro e você ia à Igreja Universal. Isso. Tá. Mas aí quando eu defini, aí eu falei, não, agora eu vou servir só a Jesus, a Deus, eu vou servir a palavra de Deus, né? Assim, eu não vou mais ficar indo no centro espírita. Desculpa, eu vou fazer uma pausa agora. Você já vai saber como é que foi a libertação da Karina, como está a vida deles hoje, né? Hoje eles estão casados, né? Sim. Daqui a pouquinho você vai saber como é que se processou a libertação dela e o que ela fez para a vida dela mudar. Mas agora nós vamos mostrar para você uma matéria sobre sobre esse trabalho, um pouco desse trabalho que acontece na Universal para libertação espiritual. Para pessoas como a Karina, que veem vultos, ouvem vozes, que têm doenças sem diagnóstico, pessoas que sofrem com terror noturno, que vivem desejando suicídio, depressão, síndrome do pânico, pessoas que têm sintomas de uma possessão espiritual. Toda sexta-feira na Universal nós temos o que chamamos de sessão de descarrego. É isso mesmo, minha amiga, meu amigo. Sessão de descarrego, que é tirar a carga, porque existem pessoas que, parece que elas acordam pela manhã e estão carregando um saco de cimento nas costas. A pessoa vive com uma energia, negativa, um peso nos ombros, um mal-estar. Então, por isso o nome, Sessão de Descarrego, que acontece todas as sextas-feiras na Universal. Até onde forças ocultas podem interferir na vida de alguém? Era uma vida cheia de vícios, eu era da prostituição e eu servia aos encostos.
Já tinha tentado suicídio 3 vezes, eu via vultos, ouvia vozes, tinha trauma, eu mal me olhava no espelho. 2 histórias de vidas marcadas pelo mal. No passado, Melissa e Regiane buscavam forças em espíritos malignos e acabaram reféns de suas escolhas. Eu busquei ajuda espiritual na Casa dos Encostos, primeiramente para obter um sucesso, né? Porque é assim que vendem esse sonho pra gente. Mas quando eu cheguei lá foi completamente diferente. A partir dali eu comecei a ver vultos, a ouvir vozes. Eu fiquei uma pessoa completamente agressiva. Para suportar a realidade da prostituição em que se envolveu, Melissa recorria à ajuda das forças ocultas. Esse pedir ajuda para a entidade, eu manifestava com a entidade. Quando eu ia sair com a pessoa, eu manifestava com a entidade e depois eu não lembrava de nada. Eu me sentia vazia, eu era deprimida, tinha transtornos de ansiedade e eu me sentia um lixo. Uma vida perturbada e carregada por energias malignas. Essas vozes, elas diziam para mim me matar. Com Regiane não foi diferente. Eu tentei suicídio 3 vezes. Eu tentei com remédio, eu tentei me enforcar e eu tentei cortar os pulsos. Para entender o porquê de tanta dor, foi preciso voltar no tempo. O meu pai, ele era pai de santo, então ele foi dado para os encostos quando criança. Cheguei a ser mãe pequena de terreiro, né? E uma vez a gente fez um trabalho para matar o marido de uma pessoa. Uma vida de engano. Quando você faz achando que você vai ajudar as pessoas e com isso vai se ajudar também. É o contrário. Você fica cada vez mais vazio, cada vez mais triste. Tudo que você faz, você trabalha e não vê resultado. Você fica mais oprimida, as doenças vêm do nada. Eu via vozes me chamar e quando ia ver não era ninguém. Eram perturbadas, né? E eu cheguei algumas noites a achar que era o meu pai que estava na cama, né, mexendo comigo, mas quando eu via não era ninguém. Então eu tive relacionamento até com os encostos também. Mesmo cercadas por tanta escuridão e oprimidas pelo mal, tanto Regiane como Melissa conseguiram retomar suas vidas. Mas foi preciso seguir por um caminho completamente diferente. E eu já não estava mais aguentando aquela opressão, porque eu não tinha paz. Eu via vultos, ouvia vozes e cada vez mais aquelas vozes me oprimiam. Então eu estava a ponto de ficar louca já. Foi o momento que eu recebi um convite para chegar na reunião de sexta-feira. Oh, meu Deus, liberta-me de todo o mal, toda desgraça, toda ação do mal na minha vida. Quando eu saí dessa reunião e após ter visto tudo aquilo, toda a verdade, eu saí de lá bem, saí leve, saí em paz. Eu não conseguia dormir. E a partir daquele dia eu consegui dormir. Começou a tudo ser diferente. Então, praticando aquilo que o homem de Deus falou, comecei a vir na sexta-feira, fazer os propósitos e aquele ódio, aquela pessoa vingativa, eu fui me tornando outra pessoa. Foi completamente diferente. Eu já não via mais vultos. Eu era uma vergonha para minha família. Eu passei a conviver com a minha família. Eu passei a ter uma amizade com os meus pais que eu não tinha antes. Eu tinha o desejo de matar as minhas filhas. Hoje eu amo as minhas filhas e a minha vida veio sendo completamente transformada. A transformação que vem do resultado de uma verdadeira batalha espiritual, travada toda sexta-feira na sessão do descarrego. Uma grandiosa corrente de fé e libertação que muda a vida de milhares de pessoas. Foi aqui que Regiane também conseguiu forças para recomeçar.
senti uma paz e um alívio que eu nunca tinha sentido. E seja livre, seja liberto, liberta agora deste mal que estava na sua vida, em nome de Jesus. A minha primeira sessão do descarrego foi revelatória, porque aí eu percebi que aqueles encostos que até então eu achava que eles eram deuses, eles não tinham nada para me dar, pelo contrário, eram eles que causavam o mal todo na minha vida, na minha família, e que faziam com que eu passasse por tudo que eu estava passando. Então foi uma revelação para mim. Então a minha libertação foi rápida, foi em 6 meses. Hoje eu sou feliz, hoje eu não vejo vulto, hoje eu não ouço vozes, hoje eu tenho uma paz, eu posso estar sozinha, eu posso estar acompanhada, eu sou feliz, eu perdoei o meu pai, hoje eu moro com ele, com a minha mãe, e a gente consegue conviver bem, a paz que hoje eu tenho dentro de mim. Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa completa, eu não preciso de momentos para estar bem. Hoje meu bem maior é o Espírito Santo, que é tudo para mim, tudo na minha vida. Livres de todos os males espirituais, assim como muitos que pela fé encontram a paz na corrente da libertação. Sessão do Descarrego, toda sexta-feira, no Templo de Salomão. Muito bem, Karina, eu imagino que você se identificou um pouco com a história delas, né? Sim, sim. Mas houve um momento em que você chegou a isso também. Sim. E aí, o Ricardo foi primeiro, Isso, né? sim, senhor. E convidou, como é que foi isso? Então, assim, eu fui para agradecer, e só que aí eu comecei a chamar ela para vir comigo. Ah, desculpa, ela já falou que estava indo nos 2 lugares. Isso. Né? Tá. Quando é que... Vou refazer a pergunta. Quando foi que você decidiu, não, agora eu vou me lançar, vou ficar na igreja, vou buscar a Deus? O cansaço, né, assim, de... Até porque eu imagino que não estava funcionando nada, né? Não, assim, foi ficando cada vez pior. Porque essa coisa dividida... Sim, sim. E aí o cansar, né, de tudo que eu estava sofrendo. E aí eu falei, eu vou definir, né, aonde eu vou. E aí eu defini... seguir na Igreja Universal e a buscar Jesus e a me libertar. Eu tomei a decisão que eu ia me libertar. Foi fácil? Não. Assim, a minha libertação não foi fácil. Foi um processo de perseverança, de persistência, porque como eu tinha conhecimento, né? Então eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitos questionamentos e eu tinha muito ódio, muita mágoa também. Então, assim, esse processo, né, de perdoar e de realmente, assim, me lançar, acreditar que a Universal não é o que é passado, né, lá fora, né? Teve um dado momento que eu cheguei até a terminar com ele, né? Porque eu falei, então, você fica nessa igreja de ladrões que eu não vou ficar com você, né? E ele falou, então eu escolho ficar com Deus. Você também tinha preconceito? Tinha. Ele venceu o preconceito, mas você ainda tinha? Sim, eu tinha muito preconceito. Por exemplo, a voz do Bispo Macedo, eu não suportava. Assim, eu poderia ouvir qualquer voz de qualquer pastor, mas a do Bispo Macedo, eu queria pegar a rádio ou a televisão onde ele estivesse, lançar longe. Por quê? Era uma raiva muito grande que eu tinha, assim, da voz, né? Hoje eu entendo o porquê, né? Uhum. E aí eu determinei que eu ia buscar e que eu ia me libertar. E eu me libertei, foi com muita perseverança. E depois defini que eu iria ser batizada no Espírito Santo. E eu recebi o Espírito Santo. E, assim, hoje eu tenho paz. Né? Hoje, assim, eu sou uma pessoa, assim, do que eu era, né? Então, assim, eu tinha um vazio muito grande. Hoje eu sou preenchida, assim, eu não sei o que é mais isso, né? Eu não sei o que é esse vazio. E ele não está ligado ao meu exterior, ele está, assim, ao meu interior, né?
É uma alegria que não está ligada, é lógico, é muito bom momentos felizes, mas ela não está ligada a como estão as coisas fora. É uma alegria plena. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Hoje eu não tenho mais desejo de suicídio, eu não ouço mais vozes, eu não vejo mais vultos. Hoje eu tenho pleno domínio, né? Assim, hoje eu sou uma pessoa equilibrada, né? Não fico mais doente, assim, eu tenho o meu plano de saúde só para fazer check-up, porque assim, eu não vou mais a médico, a hospitais. Para quem estava todo final de semana, Henrique? Exatamente. Sim. Nunca mais precisou. Porque era princípio de úlcera, problema nos rins, dores de cabeça constantes. Na então, garganta, assim, na garganta, voz. né? Desenvolve fenda na voz. Então, assim, era um quadro, assim, bem comprometido de saúde. E hoje não, hoje eu sou saudável, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho vida, né? Hoje eu recebi minha vida. Na verdade, o que a gente vê é que houve uma troca de espírito, porque a vida de uma pessoa é resultado do espírito que mora nela. Se Deus está com uma pessoa, ele é invisível. Nós não podemos ver Deus. Mas você percebe que ele está com a pessoa pelos frutos que a vida dessa pessoa apresenta. Não é o que eu falo, mas os frutos que a vida da pessoa apresenta. Assim como também acontece no sentido contrário. Os espíritos que habitavam nela, os frutos deles eram dor de cabeça, Sim. a insônia. Tinha insônia? Tinha insônia. Insônia, depressão, nervosismo, visão de vultos, audição de voz. Então, o que aconteceu? Aliás, a libertação de uma pessoa não consiste apenas em arrancar o mal. Por exemplo, nós temos às sextas-feiras a sessão de descarrego. Vamos falar dela, do que vai acontecer nessa sexta-feira em todas as igrejas universal. Nesse dia, o trabalho é para arrancar o mal, é para expulsar o mal da pessoa, é um trabalho de limpeza espiritual. Você quer participar de uma oração forte? Sexta-feira. Nós vamos desafiar o inferno, não importa por que cargas d'água isso entrou na sua vida, não importa se fizeram mal para você, se você põe a mão na massa, se você trabalha com mal, não tem problema. E se você diz assim, eu tenho medo de abandonar, como era o caso dela, é complicado deixar essas coisas. Se você tem medo, então coloca na nossa conta. Nós compramos a sua briga, coloca na nossa conta, mas venha nessa sexta-feira. E se você vier e a reunião não lhe ajudar em uma universal, nem precisa você voltar mais. Você vai poder comprovar se o que nós estamos falando aqui é verdade ou se é balela. E só tem um jeito de você saber, é você participando. Então, nessa sexta-feira, para arrancar o mal. Agora, a vida de uma pessoa, o corpo dela só está fechado quando entra o Espírito de Deus. Então, sim, a libertação consiste na saída do mal e na entrada do bem, ou seja, sim, entrou o Espírito Santo. Sim. Como é que foi a sua experiência com o Espírito Santo, Karina? Eu fui no jejum de Daniel, porque assim que eu fui liberta, como é que você tem a certeza que você foi liberta? É realmente você não ter o assédio do mundo espiritual. Então, assim, ali, e uma leveza que não tem explicação, é a libertação, né? E ali eu tinha certeza, assim, que o mundo espiritual não tinha mais acesso. Então, eu não podia usar mais a minha voz, não podia mais usar os meus olhos, não podia mais usar os meus ouvidos, o meu emocional, porque eu usava muito o meu emocional, não podia mais me usar. Então, ali eu tinha certeza, assim, que eu estava liberta, assim, eu tinha sido libertada. Mas eu sabia que aquela condição de libertação, se eu não buscasse a Deus, se eu não buscasse o Espírito Santo, se eu realmente, assim, não buscasse preencher, né, com o Espírito Santo, não iria durar muito tempo. Então, eu me lancei no jejum de Daniel, fiz o jejum de Daniel, tomei posse, né, tem até uma palavra na Bíblia, né, que fala que do alto recebereis poder, né, tomei posse dessa palavra, criei que eu iria recebê-lo, e aí fui buscando, uma obreira me convidou para participar de um sábado, reuniões que tinham aqui, sábado à tarde, do Bispo Sérgio, e ali eu fui preenchida, foi em agosto de 2018, e ali eu fui preenchida pelo Espírito Santo. Então, assim, ali eu fui envolvida
por um espírito de paz, mas assim, o que me marca assim, nesse dia assim, foi o espírito do amor. Assim, eu recebi uma plenitude, né? Eu recebi uma paz muito grande, mas assim, ali eu recebi o amor de Deus, né? A misericórdia de Deus por tudo. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Que não é o amor que a gente ouve nas músicas, sim, tão falado aí fora. O amor de Deus. Ali eu me vi preenchida, de fato, né? Ali eu me vi preenchida, assim, a ponto de poder doar isso também, mas de uma forma diferente do que eu doava, né? Assim, esse amor ser doado de um jeito diferente da forma que eu doava. E o que mudou? Mudou tudo, né? Hoje eu sou uma pessoa mais centrada, mais tranquila. Hoje eu sou livre, né? Eu sinto essa liberdade. Eu tenho o meu ir e vir, eu não tinha o meu ir e vir. E hoje eu tenho a minha liberdade. Né? Uma pessoa que é assediada por espíritos, ela não tem liberdade, ela está aprisionada. Era assim que eu me via. E hoje eu sou livre. Né? E assim, eu tenho, graças a Deus, um casamento abençoado, tenho um filho abençoado, tenho uma família abençoada. Eu sou abençoada por Deus. Felizes, né? Vocês frequentam... Você ia falar alguma coisa? Não, que assim, até nas lutas, as reações dela mudou completamente. Assim, antes ela ficava muito nervosa, assim, porque luta vem para todos. Mesmo a gente vindo, né, na fé, se levanta as lutas, a gente vai vencendo. Só que antes as reações dela era muito nervosa, então... Mudou completamente. É paz no meio da tempestade. Sim, exatamente. É uma certeza, certeza. Como Jesus exatamente. Que dormiu Sim. no meio da tempestade. Sim, vai dar tudo certo. É uma certeza, assim, muito grande de que eu estou nas mãos de Deus, que Ele está cuidando de mim, que Ele está no controle de tudo e tudo vai dar certo, assim. É uma convicção, é uma plenitude, é uma certeza muito grande que eu tenho. A Igreja Universal que vocês frequentam? É a de Bauru, ali na Avenida Rodrigues Alves, na Catedral. Está aparecendo aqui o endereço? Número 34. Rodrigues Alves, número 34, no centro de Bauru. Olha, minha amiga, meu amigo, nós estamos vivendo o jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel, para você que não sabe? É um período de 21 dias em que nós fazemos uma abstinência, não de alimentos, como normalmente a mente das pessoas remete para isso quando se ouve a palavra jejum. Não é um jejum de alimentos. Aliás, é muito mais difícil. É um jejum de informações. É quando você se desconecta de todo tipo de informação que não diz respeito à fé. Ou seja, você não vai acessar internet, notícias, não vai ver novela, não vai ver filmes, nenhum tipo de conteúdo que não seja relacionado ao conteúdo espiritual da fé. Você vai ler a Bíblia, você vai assistir filmes voltados para a fé, as novelas bíblicas, enfim. Você vai ficar mergulhado no oceano de Deus, no oceano da fé. E quando você faz isso, então há uma desintoxicação da sua mente. E você fica apto para ouvir a voz de Deus. Porque para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar em sintonia com Ele. Está escrito, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Jesus disse isso. Quem tem ouvidos, ou seja, nem todo mundo tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E o jejum de Daniel é para isso. Para que você se consagre para Deus e então receba o Espírito Santo, como aconteceu com a Karina. Isso é o que nós chamamos de troca de espírito. Saiu o espírito do mal, entrou o Espírito de Deus. Mais informações a respeito disso você pode obter indo a uma Igreja Universal do Reino de Deus. Nós estamos vivendo já esses 21 dias do jejum de Daniel, que vai até o dia 23, quando nós vamos ter uma verdadeira festa espiritual em todas as igrejas universal. E falando de libertação,
nesta sexta-feira, se você está vivendo hoje o drama que a Karina viveu um dia, você é uma pessoa bem intencionada, repito o que a gente falou aqui no começo do programa. Nós não estamos aqui falando mal da sua religião, nós não estamos aqui falando mal dos espíritas. Ela era uma pessoa bem intencionada, como você também é. E quando falamos dos espíritas, estamos falando de pessoas que, na sua grande maioria, são boníssimas. Há quem faz o mal, conscientemente, a pessoa quer fazer o mal. Mas a maioria não. As pessoas querem ajuda para si, querem ajudar o próximo. Então, se você está vivendo o que ela vivenciou, não importa onde você vá, o que você frequente. Se você diz assim, bispo, eu quero ajuda, eu quero me libertar. Então, não tenha medo. Nessa sexta-feira, procure uma igreja universal do Reino de Deus e participe da sessão de descarrego. No Templo de Salomão, nós teremos reuniões nessa sexta-feira, fortes, hein? Reuniões fortes, 7 horas da manhã, às 10 horas, ao meio-dia, às 15 horas e às 20 horas, às 8 horas da noite. Entrada e estacionamento são gratuitos. Se você tiver algum tipo de preconceito, por exemplo, ela e também o Ricardo pensavam, igreja é de ladrões. Se você tem alguma dúvida quanto à nossa intenção, deixa a bolsa em casa, deixa a carteira em casa, traga a sua fé sincera. E você vai ver que você não vai pagar nada e o tratamento que vai ser dispensado a você não é diferente daquele que é dado para quem dá a oferta. Fique à vontade. E se você vier e a reunião não lhe ajudar, nem precisa você voltar mais. Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. Nós vamos ao intervalo. Em seguida, a oração em seu favor. Já parou para pensar por que tudo na sua vida tem dado errado? Você percebe que desde o dia em que leram a sua mão, ou de uma visita à casa dos encostos, e até mesmo de um embate com uma pessoa envolvida com os espíritos, sua vida não foi mais a mesma? Uma energia negativa atingiu todas as áreas de sua vida. E toda vez que você tenta ir para frente, acaba indo cada vez mais para trás. Está na hora de se libertar de todas essas maldições. Nesta sexta-feira, o desmanche de todos os rituais com o fechamento de corpo. Às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma universal. Se você tiver aí perto, se for possível, prepare agora um copo com água. Quando você beber dessa água, quando essa água entrar no seu organismo, o poder de Deus vai entrar aí agora. Onde você estiver, em casa, no hospital, num presídio, não tem importância. Onde você estiver, num barraco ou numa mansão, numa cobertura luxuosa, o Espírito da fé vai operar em você agora. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus eu te invoco, nós te invocamos, porque sabemos que o Senhor é vivo, o Senhor não é de gesso, de pedra, de madeira, de papel, o Senhor é vivo e ouve a nossa oração. É o autor e o consumador da nossa fé, meu Pai. Nós oramos e o Senhor nos responde. A nossa fé é funcional. E eu quero, meu Pai, que essa pessoa que está em desespero, sofrendo, essa pessoa que não tem tido paz, nem para dormir, essa pessoa que tem sofrido com depressão, síndrome do pânico, pensamentos de suicídio todos os dias, mas que agora está acompanhando essa programação, que ela seja tocada pelo teu poder, meu Deus, e perceba um alívio. Se ela não dormia, ela vai dormir. A dor física ou da alma, não importa qual seja, nem por que cargas d'água veio, desapareça da vida, do corpo desta pessoa agora. E que ela tenha ânimo e forças para se levantar. Por mais que o seu passado tenha sido de fracassos e derrotas, ela vai virar a página
e vai escrever pela fé uma nova história. Eu abençoo essa água e entrego, meu Pai, a vida desta pessoa em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Beba da água. Deus vai tocar em você agora. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Ele tocou em você. Nós chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença da Karina, do Ricardo, que vieram de longe, de Bauru. Deus abençoe vocês muito mais, tá? Amém. E você sabe o que deve e o que precisa fazer. Mas saber o que tem que fazer e não fazer não resolve nada. Tome uma atitude. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Jesus disse: se alguém tem sede, você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel, pois ele prometeu: se alguém tem sede, venha a mim e beba.